Poucos nomes na história do cinema carregam tanto peso e mistério quanto o de Stanley Kubrick. Para muitos, ele foi um gênio visionário, capaz de transformar qualquer gênero em uma experiência única. Para outros, um perfeccionista obsessivo, que exigia de seus atores e de si mesmo um nível de dedicação quase desumano. Mas uma coisa é certa: Kubrick não foi apenas um cineasta. Ele foi um arquiteto de mundos, alguém que usou a câmera não como uma simples ferramenta, mas como uma extensão de sua própria mente. E talvez o mais fascinante seja que, mesmo tendo dirigido apenas 13 longas-metragens, ele conseguiu redefinir os limites da sétima arte. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Stanley Kubrick, da infância no Bronx à construção de uma filmografia que mudou para sempre a forma como enxergamos o cinema. Stanley Kubrick nasceu em 26 de julho de 1928 no Bronx, em Nova York. Filho de Jacob Kubrick, um médico respeitado, e Sadie Kubrick, dona de casa, cresceu em um ambiente de classe média. Embora nunca tenha sido um aluno brilhante, mostrou cedo um olhar diferenciado para as artes visuais. Aos 13 anos, recebeu de presente de seu pai uma câmera Graflex, e esse gesto simples mudou sua vida. Enquanto outros adolescentes se ocupavam de esportes ou brincadeiras, Kubrick passava horas fotografando as ruas de Nova York, fascinado pela maneira como a luz moldava rostos e objetos. Sua dedicação rapidamente chamou atenção. Aos 17 anos, ele foi contratado pela revista Look, onde trabalhou como fotógrafo. Ali, Kubrick aprendeu a observar detalhes, a contar histórias através de imagens e a usar a composição como linguagem. Esse olhar refinado pela fotografia seria a base de sua futura estética cinematográfica. Mas havia um detalhe: Kubrick nunca foi aceito em grandes universidades. Suas notas eram medianas e isso fechou portas acadêmicas. Em vez de desistir, ele trilhou seu próprio caminho. Foi um autodidata voraz, mergulhando em filosofia, literatura, música clássica e ciência. Esse ecletismo intelectual moldaria o cineasta que jamais se contentaria com respostas fáceis. Na década de 1950, Kubrick decidiu experimentar o cinema. Produziu curtas documentais independentes como Day of the Fight, sobre a rotina de um boxeador, e Flying Padre, mostrando um padre que voava de avião para atender suas comunidades. Apesar de simples, esses curtas revelavam algo raro: um jovem diretor capaz de transformar o ordinário em algo cinematograficamente poderoso. Em 1953, financiado com a ajuda da família e amigos, rodou seu primeiro longa, Fear and Desire. Embora considerado por ele mesmo uma obra imatura, tanto que tentou retirá-lo de circulação anos depois, já trazia marcas kubrickianas, personagens mergulhados em dilemas existenciais, enquadramentos milimetricamente pensados e um tom filosófico. Nos anos seguintes, vieram O Grande Golpe, um filme no ar engenhoso sobre um assalto a um hipódromo, e Glória Feita de Sangue, estrelado por Kirk Douglas. Este último, ambientado na Primeira Guerra Mundial, foi um golpe de mestre. O filme denunciava a crueldade da hierarquia militar, algo ousado em plena Hollywood da época, e consolidou Kubrick como um diretor de coragem e originalidade. O sucesso chamou a atenção de grandes produtores, e Kubrick foi convidado para dirigir Spartacus, de 1960, novamente com Kirk Douglas. A superprodução, repleta de batalhas épicas, foi um êxito comercial e crítico, mas deixou Kubrick frustrado. O motivo? A interferência dos estúdios. Ele percebeu que, se quisesse criar com liberdade, precisaria se afastar do sistema hollywoodiano. Assim, mudou-se para a Inglaterra, onde passou a trabalhar de forma independente em um ambiente mais recluso e controlado. Essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas também a história do cinema. Kubrick nunca se repetiu. Cada novo filme era um mergulho em um gênero diferente, mas sempre com sua assinatura única: precisão técnica, obsessão estética e reflexões filosóficas. Se em Doutor Fantástico ele mostrou que era possível rir do apocalipse, em 2001, Uma Odisseia no Espaço fez o oposto, tratou o futuro com uma reverência quase religiosa. Doutor Fantástico, uma sátira genial sobre a Guerra Fria. Com humor negro, o filme transformou o medo nuclear em absurdo, expondo a irracionalidade dos líderes mundiais. Na época, o contexto era de tensão máxima entre Estados Unidos e União Soviética, e Kubrick ousou transformar essa angústia coletiva em risada nervosa. Foi ousado, polêmico, e mostrou que até o fim do mundo podia ser filmado como comédia.
2001, uma Odisseia no Espaço. Revolucionário. Em parceria com Arthur C. Clarke Kubrick, criou uma ficção científica que não só impressionava pelos efeitos visuais realistas, mas também propunha uma meditação sobre a evolução humana, a inteligência artificial e o desconhecido. O famoso monólito negro tornou-se símbolo da própria humanidade. Na estreia, muitos espectadores saíram perplexos, alguns até vaiaram. Mas, com o tempo, a obra foi reavaliada como um divisor de águas. Hoje, é considerada uma das maiores realizações artísticas do século XX, inspiração direta para cineastas como George Lucas e Christopher Nolan. Laranja Mecânica, baseado na obra de Anthony Burgess, foi um mergulho perturbador em violência, livre-arbítrio e controle social. A interpretação de Malcolm McDowell como Alex Delarge chocou plateias. O filme foi censurado em vários países e chegou a ser retirado pelo próprio Kubrick da Inglaterra após receber ameaças. Barry Lyndon, uma das obras visuais mais deslumbrantes da história do cinema. Filmado com lentes especiais da NASA, o longa usou apenas luz natural e velas, recriando a estética de pinturas do século XVIII. Embora recebido com frieza na época, hoje é reverenciado como uma das maiores conquistas técnicas já feitas. O Iluminado, adaptação de Stephen King, tornou-se referência do terror psicológico. Jack Nicholson imortalizou a cena do Here's Johnny, enquanto os corredores labirínticos do hotel criaram uma atmosfera claustrofóbica, mas os bastidores foram turbulentos. Shelley Duvall gravou a cena da escada mais de 120 vezes, chegando ao esgotamento físico e emocional. O próprio Stephen King criticou duramente o filme, alegando que Kubrick havia distorcido sua obra. Essa controvérsia só reforçou a ideia de que Kubrick sempre colocava sua visão acima de qualquer outra. Nascido para Matar, um retrato brutal da Guerra do Vietnã dividido em duas partes, o treinamento desumano dos recrutas e o caos no campo de batalha. O filme escancarava como jovens comuns eram moldados em instrumentos de guerra, de olhos bem fechados. Seu último filme, estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman, explorou os limites entre desejo, ciúme e poder. Lançado pouco após sua morte, gerou polêmicas e teorias sobre possíveis revelações de segredos de elites, o que só ampliou o mito Kubrick. Estilo e metodologia, Kubrick era um perfeccionista implacável. Nada escapava ao seu controle. Ele podia repetir uma cena dezenas, até mesmo centenas de vezes, até que alcançasse exatamente o efeito desejado. Essa busca obsessiva gerava admiração por sua genialidade, mas também tensão constante nos sets de filmagem. Entre as marcas que definiram seu estilo estava o uso de travelings longos e fluidos, capazes de mergulhar o espectador dentro da cena. Suas composições simétricas, calculadas ao milímetro, transmitiam tanto uma sensação de ordem quanto de inquietação. O emprego de lentes grande-angulares acentuava a distorção da realidade, reforçando o clima de estranhamento. E para completar, suas escolhas musicais, geralmente trilhas eruditas, criavam contrastes poderosos ao colocar melodias sublimes ao lado de imagens de violência ou absurdo. Era nesse equilíbrio entre precisão técnica e desconforto emocional que residia o poder de seu cinema. Kubrick era cercado de lendas. A mais famosa é a teoria de que teria filmado o pouso falso da Apollo 11. Isso porque, após o realismo de 2001, muitos acreditavam que apenas ele poderia criar imagens tão convincentes. Não há provas, mas o mito persiste até hoje. Outros boatos alimentavam o mistério. Dizia-se que enviava centenas de cartas a atores antes de aceitar um papel, que revisava obsessivamente cada corte e que controlava até detalhes minúsculos da produção, como a posição de um objeto de cena ou a cadência de uma fala. Recluso, raramente aparecia em público e vivia em sua mansão na Inglaterra, isolado com a família. Essa ausência só aumentava o fascínio em torno de sua figura. Apesar do isolamento, Kubrick não viveu apenas para o cinema. Casou-se 3 vezes, sendo seu último casamento com a pintora Christiane Harlan, com quem teve 2 filhas. Sua casa se tornou seu refúgio e também seu quartel-general criativo. Ele era apaixonado por xadrez, jogava desde jovem e chegou a participar de competições. Para ele, o jogo simbolizava o raciocínio estratégico e a paciência, elementos que também se refletiam em sua direção. Stanley Kubrick faleceu em 7 de março de 1999, aos 70 anos, vítima de um ataque cardíaco pouco após finalizar De Olhos Bem Fechados. Apesar de sua filmografia curta,
Apenas 13 longas em quase 50 anos de carreira, cada um deles é considerado uma obra-prima. Sua influência atravessa gerações, inspirando cineastas como Steven Spielberg, Christopher Nolan, Ridley Scott e Denis Villeneuve. Kubrick não fez apenas filmes. Ele desafiou convenções, questionou a natureza humana e expandiu os limites do cinema como arte e filosofia. Stanley Kubrick foi mais do que um diretor. Foi um enigma, um criador de universos, um pensador que transformou a câmera em uma lente filosófica capaz de revelar o que há de mais belo e assustador na humanidade. Seus filmes não são feitos para serem simplesmente assistidos, mas para serem sentidos, discutidos e lembrados. E talvez reste apenas uma pergunta: Kubrick foi um gênio absoluto ou um tirano obsessivo? Talvez nunca saibamos, mas pode ser justamente nessa ambiguidade que reside sua eternidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem em paz e até a próxima.